Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu estava reunido com um cliente aqui no Shopping Iguatemi, de Ribeirão Preto. Nós estávamos ali tomando um café, numa reunião de consultoria. Ele estava reclamando para mim que ele estava, ultimamente, cansado, exausto, esgotado. E o bate-papo continuou, nós falamos do plano dele. E aí eu percebi que em menos de quase 2 minutos, ele havia pegado o celular dele na mão, mais ou menos umas 5 vezes. Para olhar, ele abria a tela, dava um scroll, pagava, voltava. E aí eu falei para ele assim, irmão, você está olhando o quê? Desculpa a pergunta. Eu estava olhando uma mensagem aqui e tal, mas também deu uma brida aqui no e-mail e tudo. Eu já sabia que não era isso. Falei, abre por favor o seu Instagram. Vai lá na aba gestão de tempo. Clica aí, vamos dar uma olhadinha quanto tempo você passa no Instagram. Pasme, quanto tempo do dia dele você acha que o cliente passava na rede social do Instagram? Sim, praticamente quase 4 horas. Dava 3 horas e 45 minutos que esse cliente passava durante todo o dia no seu Instagram, na sua rede social. Daí, eu já sabia o porquê que ele estava andando tão cansado, tão esgotado, tão exausto com as suas demandas diárias e principalmente porque que esse cliente vinha tendo problemas financeiros, e é claro, se ele me contratou para uma consultoria, é porque ele está com um problema financeiro, porque ele estava com um problema na família, com um problema no seu trabalho, com o seu negócio. E aqui surgiu essa ideia de entregar esse título aqui para você, esse conteúdo, que são 3 atitudes que podem mudar a sua vida financeira depois dos 40 anos. Sem mais delongas, vamos então para o nosso conteúdo de hoje, que está sensacional. Quais são essas 3 atitudes que podem mudar sua vida financeira? Eu não diria da noite para o dia, mas isso pode levar talvez algumas semanas, talvez algum mês. A primeira delas é você recuperar a sua atenção e o seu foco. Sim. E não adianta, você pode ser o cara mais focado do mundo. Se você passou por uma pandemia, se você tem um celular na mão e acessa a internet, a sua atenção e o seu foco está comprometido. Foi comprometido. De todos nós. Todos nós, adultos, sobretudo ainda mais, pessoas acima de 40 anos, você teve o seu foco e a sua atenção deteriorada. E se você não sabe, quanto mais foco você dá em algo, mais aquilo se expande. E hoje, com a atenção dispersa das pessoas, mais o seu foco está diluído, o seu foco está fragmentado. Se você tem um foco diluído, você diminui a sua chance de realizar aquilo que você propôs a fazer. Se você define uma meta para o seu trabalho, para a sua saúde, uma meta com a sua família, só que o seu foco está diluído, a chance de você concretizar aquilo que você propôs a fazer, ela é muito pequena, porque tudo aquilo que você dá foco, ela se expande. Foco, certa vez escutei de um professor meu, que foco é como se fosse um holofote. Pensa em um ambiente escuro, e você coloca um holofote no escuro. Você tem total foco da luz que está iluminando ali. E aquilo se expande, toda a escuridão ao redor para de perder força porque o foco está na luz. Então, foco é igual a holofote, ele expande aquilo que você está focando. Para exemplificar isso aqui, antes de entrar aqui nos principais pontos que eu vou trazer para você mudar isso, a partir de hoje, para você que tem mais de 40 anos, e a princípio você pode pensar, puxa, mas eu achei que esse conteúdo seria sobre planejamento financeiro. Não é sobre dinheiro, mas tem tudo a ver sobre dinheiro. Tudo a ver sobre crescimento pessoal, profissional e financeiro. Então, antes de trazer aqui, só para a gente entender uma coisa. Quando você coloca foco num problema, você está com algum problema, e você começa a dar muita atenção para esse problema, você já viu que esse problema ele tende a crescer e muitas das vezes ficar muito maior do que realmente o problema é? E isso é o poder do foco. E se você colocar o foco na coisa certa, o foco na solução, já percebeu que você vai conseguindo enxergar soluções? Você já teve esse momento de um insight em que você coloca muita atenção, você coloca muito foco naquele insight, naquela ideia que você veio, e aquilo começa a se expandir? Esse é o poder da atenção, mas isso está comprometido atualmente por conta, desculpa a palavra, por conta desse inferno aqui, não desse inferno aqui, né? Mas por conta que a sua atenção através do celular, ela está dispersa na internet. E sem contar que se você é adulto, você tem muitas outras coisas para tirar a sua atenção também. Então, o que eu vou trazer aqui para você? Como que eu aqui faço e como que eu recomendo clientes, amigos e pessoas próximas, e agora você
meu inscrito aqui desse canal maravilhoso. Então, se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, já se inscreve, porque aqui é o único canal da internet dedicado que a gente fala sobre finanças, planejamento financeiro e comportamento humano para quem está na segunda metade da sua vida, ou seja, para pessoas acima de 40 anos. Como que eu faço para reduzir o dano desse foco deteriorado e fragmentado por conta depois da pandemia? Como que eu faço? Primeira coisa que eu fiz aqui para mim, eu desabilitei todas as notificações do meu celular. Todas. A única notificação que tem é o próprio telefone. Quando alguém liga, o celular toca, né? E às vezes quando tá no VibraCal, né, Isa? Eu tô com a Isabela, minha filha, minha filmmaker, ele tá me ajudando hoje a gravar. Então, a única notificação que tem é o toque do celular. O que isso aqui acontece, cara? Eu sei que às vezes pode parecer meio estranho, mas se for urgente, eu preciso ter as notificações. E as notificações? Se for urgente, as pessoas vão te ligar. Se você desabilitar as notificações de quase tudo, cara, eu te garanto, o seu nível de energia mental, nossa, meu Deus do céu, vai multiplicar a uma proporção que você não imagina. Não vai eliminar, porque todos nós estamos expostos à internet. Mas só de você desabilitar as notificações já vai te ajudar absurdamente. Combinado? Segundo ponto que você precisa tomar cuidado para você recuperar o seu... Cala a boca! Para você recuperar o foco e a atenção. Alimentação. Claro, isso aqui não é uma aula de nutrição, não é uma aula de gastronomia, mas existe até o mesmo documentário na Netflix, eu não lembro o nome, que explica que o nosso estômago é como se fosse o segundo cérebro. Então, se você tende a fazer muita ingestão de açúcar, álcool, muitas comidas gordurosas e processadas, isso tende a mexer com o sistema digestivo, ele manda um sinal para o seu cérebro, gerando mais cansaço, gerando mais fadiga mental e física, o que consequentemente, se você tem mais fadiga mental e física, você tende a ter menos foco. Então, opte por um estilo de vida com alimentação mais saudável, e isso tende a recuperar, a apoiar muito mais o seu aumento de foco e o seu aumento de atenção para com sua vida e com o seu trabalho e com o seu dinheiro. Outro ponto que eu coloquei aqui, treino, atividade física. Não preciso explicar aqui, certo? Se você é um adulto e você ainda não pratica atividade física ou você pratica meia boca, minha recomendação é que você implemente agora na sua semana pelo menos 3 a 4 vezes. Vamos colocar 4 porque se você é meio sem vergonha, você tende a dar uma quebrada nisso aí e você vai fazer menos. Então, 4 vezes, assuma um compromisso de você fazer atividade física 4 vezes por semana. Segundo ponto, isso aqui para mim acho que o ponto alto aqui da recuperação de foco é o quê? A leitura. Se você não tem um hábito da leitura desenvolvido, minha recomendação para você é que você implemente esse hábito. Eu não vou conseguir aprofundar aqui, eu poderia trazer aqui 10, 20 livros que falam sobre foco e desenvolvimento da leitura, mas eu vou me ater aqui na parte prática, na parte que realmente pode te ajudar, tá? Se você interessa em começar a ler, você tem essa vontade de ser uma pessoa que lê livros, tá? E quando você lê livros, é interessante isso aqui, presta atenção. Os meus vídeos que eu faço aqui eu não edito. Eu gravo aqui no bate-papo com você, e então às vezes pode ser que eu vá no assunto e volto no outro, mas a leitura, ela tem como é que fala, Isabela? Como é que fala? Ela tem um estudo acadêmico, tem um poder, tem um estudo acadêmico, que quando você começa a ler, você começa a entrar em estado de profundidade na leitura, o seu cérebro, ele tende a fazer mais conexões neurais. Já percebeu quando você está lendo algo, se você já aconteceu isso com você, você está lendo algo, e aí vem aquela imagem na sua cabeça, e aí você une aquilo com algo da sua vida prática, e você fala, putz, agora eu sei como resolver isso, ou eu tive uma ideia de como fazer aquilo. Isso é uma integração do que acontece no seu cérebro com aquilo que você vai fazer na vida real. E isso aumenta a sua capacidade de foco, diminui a ansiedade porque você está com foco específico em algo, e isso, claro, traz muito mais leveza e aumenta muito mais o seu resultado. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu não sei se é o seu objetivo se tornar uma pessoa rica. Eu tenho esse objetivo na minha vida. Eu não sei se eu vou atingir, estou trabalhando para isso, tá? Mas todas as pessoas que se tornaram verdadeiramente ricas, quase todas, são pessoas que leem muito e têm um foco muito poderoso em determinado objetivo. Então a leitura, além dela gerar todo esse efeito de profundidade, reduzir o dano causado pela pandemia na falta de foco e atenção, a leitura ela aumenta o seu capital intelectual.
Ó, nem está aqui no roteiro, mas existe um livro chamado A Ciência da Riqueza, ou A Ciência de Ficar Rico. O Wallace de Wallace, ele fala sobre os 4 capitais. Capital humano, que é a sua saúde e tempo de vida. Capital financeiro, dinheiro. Capital relacional, que são o seu network. E capital intelectual, aquilo que você sabe. Eu não conheço forma mais democrática e forma mais simples de você adquirir capital intelectual com a leitura. Combinado? Próximo ponto aqui é uma agenda pré-estabelecida e um objetivo bem definido. Quais são os seus objetivos? Lista aí 3, 4 principais objetivos que você tenha. Pode ser se aposentar muito bem, então você vai precisar criar um plano para que isso aconteça. Pode ser mudar o shape, pode ser comprar um carro, pode ser comprar uma casa. E para isso, com um objetivo muito bem definido, uma agenda. Eu, particularmente, uso o Google Agenda, ok? Então, se eu tenho uma agenda com as ações necessárias que eu preciso estabelecer e executar durante todos os dias, durante um longo tempo, vai me aproximar desse objetivo. Então, um objetivo com uma agenda pré-estabelecida, com as ações que você precisa executar, isso aumenta muito mais o seu raio de foco e vai diminuir essa dispersão causada pela pandemia e a internet, tá? Eu coloquei aqui também para que você dê preferência para conteúdos, caso você é uma pessoa que passa muito tempo na internet, dê preferências para conteúdos profundos. Minha recomendação para você que está aqui até agora, que você já é um privilegiado, se você está aqui até agora, você está em um conteúdo profundo, mais denso, mais tempo falando de um determinado assunto. E isso é muito poderoso, isso causa profundidade, isso também é uma maneira de você aumentar o seu capital intelectual. Fuja o máximo possível de Reels. Se você é o cara, ou a mulher, é claro, do TikTok, cara, é assim, olha, coloca um limite de tempo para isso, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Evita entrar no Instagram, entrar na aba Explorar e passar 2 horas lá dando scrollando, que fala, né? É isso, Isa? Scrollando, né? Que você roda, roda, roda. Cara, isso é um inferno. Nossa, são desculpa a palavra, mas são um satanás para atenção e foco. E aquilo vai sugando a sua dopamina, que no caso deveria estar regulada, está desregulada. Dê preferência para conteúdos profundos. Tudo isso, a gente fecha o primeiro ponto aqui, que é a sua primeira atitude, que pode mudar a sua vida financeira, é você recuperar o seu ganho de tempo, foco e atenção. A gente fecha esse bloco. Agora a gente vai para a segunda atitude, que eu considero isso aqui extremamente poderosa. Pendências. Cara do céu, presta atenção aqui. Isso aqui, principalmente se você é uma pessoa que trabalha com vendas, mas serve para todo mundo, tá? Pendência é uma coisa que mata sua energia e a sua produtividade. Se eu te perguntar aqui, quantas pendências você tem aí na sua cabeça? Há muito tempo atrás, eu estou falando que há uns 10 anos atrás mais ou menos, eu trabalhei muito tempo com vendas de automóveis em concessionária e foi uma jornada muito, muito poderosa para minha vida. Eu tive vários chefes incríveis, vários chefes maravilhosos. E um chefe uma vez falou assim para mim: você anda muito disperso e você anda com energia baixa, não porque você não tem foco, porque você é um cara focado, mas você tem muita pendência. Abre o seu pipeline de vendas. Quantos clientes você fez o follow-up? Quantos desses veículos que você tem entregar, você já gerou o pedido de limpeza do carro? Ó, como que tá ó o tanto de pendência que você tem. É claro que aqui a gente entra numa parte de organização, eu não vou aprofundar nisso aqui, vou deixar isso aqui para o último tópico, mas eu vou falar aqui para você que pendência é uma coisa que atrasa demais sua vida. Então, deixa eu perguntar para você, quantas pendências você tem na sua cabeça? Sabe aquelas coisas que às vezes vai, às vezes volta, e as coisas que você, sabe, você tem dificuldades, as coisas estão na sua cabeça, mas você tem dificuldade de executar? Então eu listei aqui algumas das coisas que inclusive eu fiz aqui na minha casa há um tempo atrás, tá? Foram pendências. Como que eu faço? Toda vez que eu tenho uma pendência a resolver, eu abro o meu celular e abro o aplicativo Google Keep, ou Keep. Eu não sei como é que se fala. Como é que fala, Isa? Como que escreve? Google Keep, é K-E-E-P. Keep. Então, Google Keep é um aplicativo que é feito justamente para isso, para que você tenha ideias, você anote, você tenha pendência, você anote, você tenha insights, você anote. Então, como que eu faço? Surgiu uma pendência na cabeça, surgiu um determinado assunto, ou surgiu algo que eu preciso fazer. Eu já vou direto no Google Keep e anoto, porque no final do dia ou no domingo à noite, quando eu vou fazer a minha agenda da semana, eu sei que eu tenho essa pendência para resolver. Se é uma pendência
muito urgente que eu preciso resolver de imediato, eu coloco em algum espaço da agenda do dia que eu preciso fazer. Então, se eu tenho um espaço ali, cara, exemplo aqui, né? Vamos lá. Concertos em geral. O que você tem de pendência na sua casa? Esses dias aqui em casa, nós estávamos com a pendência para resolver nos negocinhos lá que você puxa o papel higiênico lá do banheiro lá. A gente tinha a mesa aqui de casa, aqui do meu escritório, que ela tava lascando, tinha umas portas aqui do banheiro que precisava arrumar. Então, o que eu fiz? Né? Eu anotei isso aqui no Google Keep, eu demorei pra caramba para resolver isso, mas estava o quê? Na minha lista de pendência, já não estava mais na minha cabeça. E aí, depois nós chamamos o cara de aluguel aqui, o marido de aluguel, o cara do concerto, e o cara resolveu tudo para nós, certo? Então, o que tem na sua cabeça? Então, pendência na sua casa, né? Coisas gerais, né? Marcar uma reunião com uma pessoa. Você teve uma ideia de um projeto, uma mensagem que você precisa enviar, falar com alguém, né? Pode ser também alguma coisa relacionada, tipo assim, como por exemplo, com saúde, como por exemplo, né? Marcar um exame médico, comprar alguma coisa, comprar um remédio. Todas as vezes que você lembra algo na sua cabeça, já percebeu? Você precisava fazer, você não fez. Você lembra algo na sua cabeça. Já percebeu que consome um pouco de energia? Você já percebeu isso? Que você sente um negócio que você não sabe explicar, mas puta caramba, precisava mandar mensagem pro cara lá. Nossa, eu precisava ter falado isso pro meu chefe, caramba. Nossa, eu precisava ter mandado mensagem pro cliente, eu não mandei, eu precisava ter feito isso. Já percebeu que isso consome um pouco de energia? Isso é pendência. Isso esmaga o seu foco e a sua atenção. E isso, se você está com muita pendência na sua cabeça, você tem pouco espaço de memória RAM na sua cabeça. E se você tem pouco espaço de memória RAM, né, na casa você não tem pouco, você tem muito, mas esse espaço ocupado poderia ser ocupado por uma coisa que traria muito mais resultado no curto, médio e longo prazo. Então, se eu sei onde que as minhas pendências estão e eu sei quando e como eu vou executá-las, eu tenho mais espaço para manipular ideias de negócios, ideias de geração de renda, ideias de investimento e até mesmo para que você lide mais com a sua vida financeira, com o seu dinheiro e com a sua família. Combinado? O detalhe aqui que eu coloquei aqui, né, novamente eu volto aqui a falar, pessoas que prosperaram muito financeiramente são pessoas que, cadê aqui? Elas possuem um altíssimo grau de concentração e são pessoas que buscam a todo custo evitar essas barreiras e pendências que tem na sua vida, tá? A gente pegar grandes pessoas, assim, são pessoas que buscam eliminar o mais rápido possível barreiras e pendências que podem atrapalhar as ações que ela vai chegar em determinado objetivo. E eu coloquei o último adendo aqui, né, que isso aqui não foi eu que escrevi, isso aqui é um dado científico. No final do dia, perceba que você chega muito mais cansado pelas coisas que você deveria ter feito e não fez, do que daquilo que você deveria ter feito e fez. Faz sentido isso? Eu acho que faz. Para pensar comigo. Quando você tem um dia produtivo que você vai lá e executa, apareceu uma pendência, você vai lá e resolve. Tudo isso, já parou para pensar? Que você chega no final do dia e fala, caramba, quanta coisa que eu fiz. Cara, eu sou muito foda. Consegui executar isso e aquilo. Já parou para pensar? E o dia que você procrastina, que as coisas não dão certo, é só apagando incêndio, você chega no final do dia esgotado de energia. Isso aqui é uma camada da pendência, quantidade de pendência mental. Combinado? Eu vou colocar aqui agora, eu coloquei como o terceira e última atitude aqui agora, então que a gente fechou o segundo bloco, né, que é sobre pendências, e eu estou colocando aqui agora o terceiro e último bloco, isso aqui é muito poderoso, é meio coach, né, é meio motivacional, mas isso aqui é real. Eu sou anti-coach, eu sou anti-guru, embora eu acho que coaches de verdade tem um peso muito grande aqui nessa terra, são uma bênção para o mundo, mas a internet acabou acabando com essa área do coach, acabou manchando as imagens dos coach, e o que a gente mais tem hoje é a gente falando que você precisa fazer algo daquilo que ele nunca fez, né? Isso me deixa muito irritado. Mas vamos lá, para esse último ponto aqui, eu coloquei a terceira atitude, que você pode mudar a sua vida financeira depois dos 40 anos, eu coloquei aqui merecimento. É meio estranho a gente falar sobre merecimento, porque já tem muito idiota motivado na internet falando isso. Então eu vou tentar te explicar aqui da forma mais simples possível, tá? Da forma mais simples. Eu vou até trazer aqui um lado talvez espiritual numa camada bem superficial, tá? Existe uma passagem que diz que o fluxo de abundância na sua vida, ele é medido, o que entra na sua vida de abundância é medido pela quantidade e a qualidade que sai.
que eu quero dizer? O que a gente pode entender com isso? Você só pode ter aquilo que você dá. Nessa visão de criação de abundância e prosperidade financeira, você só pode ter aquilo que você dá. E a gente precisa entender dois movimentos aqui, que é o movimento de fora para dentro e o movimento de dentro para fora. Eu vou tentar explicar isso aqui numa camada bem simples e prática para você entender, tá? Exemplo. Você quer o melhor da vida, mas você está entregando o melhor para a vida? Você quer ter mais dinheiro, mas você está entregando as suas atitudes certas para que você seja merecedor de ter mais dinheiro? Você quer prosperar, mas você está entregando as atitudes certas que faz você merecedor de prosperar? Eu coloquei aqui coisas muito simples que fazem com que as pessoas queiram mais a vida, mas elas não querem ou talvez não saibam que precisam entregar mais para a vida. Isso aqui muda tudo. Eu vou colocar aqui coisas simples, tá? Presta atenção aqui. Você vai ter que filtrar agora se isso aqui realmente é você ou se não é você. Eu coloquei aqui, por exemplo, a sua casa hoje é uma casa limpa? É uma casa organizada? Se você tem 2 filhos pequenos, eu sei que é difícil manter. Eu tenho um filho de 4 anos aqui, é um terror para manter. A sala das 6h30 da tarde até as 9 da noite é um inferno, uma bagunça aqui. Mas deu 9h30, nós pegamos nosso filho, recolhemos todas as coisas, guardamos na gaveta e fazemos ele guardar tudo no lugar. E quando a gente vai dormir, a sala está toda arrumada. Eu tenho um pacto com a minha esposa que nós jamais podemos dormir com alguma louça na pia, nada. E também a gente não sai de casa com nenhuma louça na pia e cama desarrumada também. Então isso aqui é um cuidado que nós temos que aumenta muito a nossa sensação de paz, tranquilidade e cuidado simplesmente com a nossa vida e com o nosso lar. É como nós fazemos. Eu peço que você reflita se isso faz sentido para você, e eu acredito que faça. Nós acordamos sempre com a louça limpa e toda vez que nós entramos para o nosso lar, a nossa louça ela está limpa. É uma coisa que nós definimos aqui para nós. E isso para nós tem um peso gigante. Nós sentimos realmente merecedor. Nós hoje moramos num apartamento aqui em Ribeirão Preto que tem 90 metros quadrados, ainda alugado. Nós temos um dinheiro investido, então esse dinheiro ajuda a pagar o aluguel e tudo. Nós temos muito desejo de ter a nossa casa dos nossos sonhos. E aí eu falei para minha esposa, como que seria a casa dos nossos sonhos? Ah, seria assim, 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 assado. Como vive e age uma pessoa que tem a casa dos sonhos? Será que essa casa dos sonhos que a gente quer é uma casa bagunçada? É uma casa largada? É uma casa que eu mal limpo? Então, exemplo, aqui nós temos a Cleide, que é a mulher que limpa a nossa casa uma vez por semana, mas 6 dias eu e minha esposa damos o nosso melhor, nós entregamos o nosso melhor, para que quando nós formos para a casa dos nossos sonhos, nós temos o sentimento de que a gente merece isso, porque mesmo lá no pouco que a gente tinha, nós fomos fiel, e a Bíblia falou sobre isso. Se você não é fiel no pouco, quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. Então isso aqui, se eu perguntasse hoje, como que está a sua casa hoje? Como que estão suas coisas? As suas roupas são cuidadas? Você vive andando com roupa velha? Não estou dizendo que é roupa cara, não. É aquilo que, por enquanto, o seu dinheiro pode pagar. Mas se é aquela pessoa que anda com a camiseta do vereador da sua cidade, tudo fodido, tudo amassado, tudo rasgada, como que andam suas roupas hoje? Sendo com roupas largadas, muito acima da sua medida, do seu corpo? Isso é sobre o merecimento. E quanto mais você cuida de si, quanto mais você cuida daquilo que a vida permitiu que você tenha, mais você mostra para a vida que você merece mais. Tá entendendo isso aqui? As suas coisas são coisas preservadas, você preserva as suas coisas, você tem cuidado com as suas coisas. Não estou dizendo ser zelo extremo não, tá? Mas o mínimo de cuidado. Como que está seu carro hoje? Tudo sujo, tudo, desculpa a palavra, tudo fodido, tudo largado. Você cuida minimamente do seu carro, você manda lavar o carro uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Se eu entrasse no seu carro hoje, como que está um lixo hoje, ou ele está minimamente cuidado? Estou dizendo carro de homem não, tá? Tudo perequetado, cheirosão e tal. Não, tá um carro andável? Você anda com coisas velhas, o seu carro tá batido, tá amassado, tá riscado? Como que tá seu carro hoje? Você cuida disso? Percebe? Como que é um cuidado que você tem que mostra mais de você para com a vida, para com suas coisas? Eu coloquei aqui, então, eu coloquei essa parte, esse cuidado com essas coisas, eu poderia estender aqui, mas vai ficar muito grande o vídeo.
E eu coloquei aqui também o principal ponto, que para mim é fundamental, que é dar o seu melhor em tudo. Eu sei, é meio coach isso, é meio motivacional, mas isso é verdade, é verdade. Se você entra numa loja hoje, que com a internet isso diminui um pouco, mas se você entra numa loja hoje e é atendido por uma pessoa que está mais ou menos interessado, já percebeu como isso até mesmo derruba a sua energia e a sua motivação para comprar nessa loja? Você já teve essa experiência? E quando você entra numa loja, o vendedor está lá, ele pode não ser o melhor, não é ser perfeito, mas entrega o melhor que ele tem, o melhor de atenção, de cuidado, para te servir. Já percebeu como que isso muda? Parece que muda o estado. Isso é o quê? É a busca pela excelência. É um estado de merecimento. Isso faz com que você mude a sua vida financeira, muda a sua vida no seu relacionamento, muda o seu trabalho, carreira e o seu negócio. Você está sempre buscando entregar o seu melhor. Jesus Cristo parece ter deixado uma passagem linda nessa Bíblia. Pedir e dar-se-vos-á. Em outras traduções bíblicas, o que isso quer dizer? O que quer que um homem faça por ti, faça você por ele. O que você quer ter de melhor da vida? Faça o seu melhor pela vida. É meio motivacional, eu sei, eu estou sendo até redundante aqui, mas isso é verdade, isso funciona. E aí, assim, para a gente finalizar, sabe, as pessoas percebem isso. Quando você entrega sempre o seu melhor, não é ser perfeito, você nunca vai ser perfeito. O único perfeito foi apedrejado na cruz. Mas quando você entrega o seu melhor em tudo, com o melhor que você tem, as pessoas percebem, o seu chefe percebe. E para caminhar para o nosso final aqui, para você ter uma ideia, nós estamos prestes a startar a nossa comunidade Liberdade Financeira 40+, Virada Financeira 40+, onde nós temos os 3 principais pilares. Um conteúdo mínimo viável, entendendo que um adulto tem pouco tempo para consumir conteúdo, então um conteúdo curto, de no máximo 10 minutos, profundo e prático. Inteligência artificial como apoio e o nosso acompanhamento em grupo para que a gente possa acompanhar as pessoas. Olha só que interessante. Eu cheguei para o time e falei assim, olha, nós estamos orgulhosos disso que nós vamos lançar, porque se não houver brilho e orgulho e convicção de que o que nós estamos entregando é o melhor que nós podemos entregar, nós não vamos colocar isso para rodar. Qual é o melhor que nós podemos entregar? E o que nós estamos preparando é algo com tanto carinho, tanto cuidado, que nós temos convicção de que quem der o sim e avançar com a gente numa jornada, numa comunidade dentro, há uma chance muito grande de ter a sua vida financeira completamente transformada. Isso é cuidado, isso é merecimento. Eu quero ter muitos membros, eu quero ter muitos alunos. O que eu estou fazendo para que eu mereça isso? Consegue perceber? Então essas foram as 3 principais atitudes que, na nossa visão, fazem com que pode mudar completamente sua vida financeira. Primeiramente, você precisa recuperar, vamos repassar? Você precisa recuperar o seu foco e atenção, que foi prejudicada em detrimento de uma pandemia e acesso à internet. Você precisa eliminar o máximo de excesso de pendências que tem na sua cabeça. E o terceiro, você precisa aumentar absurdamente o seu merecimento. O cuidado para si, o cuidado para com as suas coisas, para com a vida e sempre buscando entregar o seu melhor. Combinado? Se gostou desse vídeo, sempre vou deixar aqui o link do nosso diagnóstico de planejamento financeiro, onde você pode ter muito mais clareza na sua vida. É um diagnóstico baseado com a nossa inteligência artificial e assim que você preencher, você recebe um plano de ação personalizado, baseado no seu contexto de vida. Vou deixar aqui também o link do nosso livro, O Poder da Mentalidade Financeira, que foi um projeto de coautoria que eu faço parte. E eu vou deixar também aqui um outro link também do nosso grupo, que em breve a gente vai lançar a nossa comunidade Virada 40+. Eu vou ficando por aqui. Se você ficou até aqui agora, eu gostaria de saber. Deixa aqui no comentário qual ponto desse vídeo mais chamou atenção e qual ponto desse vídeo você vai começar a colocar em prática hoje. E para finalizar, se você é novo aqui, se inscreva no canal. E por último, se você achar que esse vídeo faz mais sentido para alguém, compartilhe com quem você acha que faz sentido. Vou ficando por aqui. Obrigado. Tchau. Beijo no coração de vocês. Até mais. Valeu. Pode parar isso.